E já estamos ao vivo. Boa noite, Já pessoas. estamos. Boa noite, pessoas. Bem-vindos ao Senso Divergente. Hoje com o António. Olá. Olá. E Que é um gajo do caraças, permitam-me dizer já assim para arrebentar já o que só início. para começar dava já vontade de termos gravado todo um pedaço da conversa para trás. Vocês não sabem, mas houve um episódio inteiro já durante a tarde toda. E portanto, António, esta pergunta vai começar a ser da praxe, mas quem és tu? Ei. E agora? Pá, Já bolas, está. isso é uma pergunta difícil, sei lá. Pá, pronto, olha, sou o António. Tem sido uma tendência, as pessoas dizem. Sim, exato. Sou eu. Sou eu. Mas isso é bom, a consciência de si acho que é o essencial para muita coisa. Pronto. Quem sou eu? Pá, olha, eu sou um tipo que, como já disse ao Bruno e digo-te a ti também, tenta trabalhar o menos possível para não se chatear muito, porque a vida não é só trabalho. E esta? É verdade. E tento, de alguma forma, intervir no mundo que me rodeia de uma maneira que não seja muito confrontacional, porque as pessoas não gostam de confronto, mas que também às vezes tento explicar algumas coisas, no fundo partilhar a minha experiência. É isso que eu gosto de fazer. E portanto também foi isso que te fez vir aqui, não é? Partilhar a tua sim, experiência. sim, Então, sim. portanto, e no meio dessas coisas, não é? Desse menos trabalho, porque tu, portanto, será uma forma de que tu organizaste a tua vida, não é? Portanto, o teu caminho. Como é que tu fazes isso? Como é que foi possível assim largar? Porque isto pode inspirar muita gente, não é? Bem, vamos lá ver. Por onde é que tu andaste até chegar aí? Eu fiz muitas coisas na vida, pá, já trabalhei para muita gente, portanto, já fui escravo do salário e fui um grande escravo de um grande salário, mas também tive a sorte de conseguir reunir uma série de competências que me permitem, de uma maneira um bocado crua, mercantilizar o meu tempo. Ou seja, eu tenho uma experiência profissional muito grande, tenho algumas habilitações académicas que são bem procuradas e isso faz com que hoje em dia, como tenho ligação à internet e não sei o quê, consiga ter uma série de clientes em todo o mundo e os clientes vêm ter comigo e oferecem-me trabalho. Basicamente é isso que acontece. Portanto, tu não procuras trabalho, O trabalho encontra. O trabalho vem ter comigo. vem ter contigo. Eu nego trabalho. Eu tenho um bocado essa coisa. Eu às vezes, quando tenho trabalho a mais, falo com outras pessoas que estão na minha situação e distribuo o trabalho que não consigo fazer porque tenho que manter a relação comercial com os clientes. Não posso não fazer, Claro. mas não tenho tempo para fazer. Às vezes isso acontece. Mas não é, digamos que é uma boa angústia. A angústia de ter trabalho a mais é muito melhor do que de ter trabalho a menos. Acredito mesmo que sim, não é? Até Sem porque dúvida. traz a tua vida também para viver. Então o que é que fazes do teu tempo? Para além desse trabalho que te permite tanto? Para já gosto muito de ler, de compor música, de... Compor. Sim, Ah. sim. Por isso é que eu te Compor. perguntei, Bruno. Ah. Por isso é que eu te perguntei. Ok. Gosto dedico-me a algumas causas e a algumas atividades, direi, de intervenção. Uma delas, agora vou já aproveitar, já Claro que que tenho tempo sim, de antena. claro que sim. Vais falar para a câmara? Olá, Câmara. Olá, pessoas. É o António. Ahm, São as pessoas. Olá, pessoas. Uma das causas que eu mais defendo hoje em dia e que me ocupa mais alma é, vocês são capazes de rir, mas é lutar contra o acordo ortográfico. Não. Não rio, não. Olha, sou teu Olha, camarada. eu, Sou teu eu, camarada. eu, mais que não seja, posso não lutar muito com os outros, mas eu continuo a usar o português. Pronto, mas a minha questão com o acordo ortográfico é uma questão que já corre há algum tempo, já há uns anitos valentes. Eu acompanhei o processo e acompanhei as tentativas Ok. públicas de petições e de reversão da coisa e não sei o quê, e cada vez mais me convenço que estamos perante uma jogada de bastidores que deu algum dinheiro a ganhar a poucas pessoas, mas que teve um impacto muito grande em muita gente mesmo. É incrível, mas
todos os dias me chegam relatos de, por exemplo, professores que dizem que foram obrigados, ou seja, foram como que Sim. impelidos a aceitar o acordo, mesmo contra a sua vontade. E as pessoas podem dizer, mas isso é apenas uma coisa, é uma coisa menor, porque é que não has de escrever assim, porque é que estás a fazer essa coisa? Mas isso tem uma relevância. Se a pessoa não quer, se a pessoa acha que está mal, então há a capacidade cívica de se organizar e dizer isto está mal e vamos tentar mudar. E hoje em dia pertenço a um grupo muito restrito de pessoas que está a tentar fazer uma pressão, digamos, um lobbying para reverter a questão. E é fantástico perceber que o nosso movimento ressoa nas pessoas. Portanto, é muito, muito, muito giro. Essa é uma das coisas a que me dedico. Depois, olha, como tinha tempo, também me meti um bocadinho assim a ajudar a autarquia, onde moro, portanto, colaboro às vezes com as pessoas que moram lá perto de mim. É isso, é aí que eu ocupo o tempo. Leio, componho, trabalho, o menos possível. Já percebemos. E vivo. Cultivo o meu jardinzinho e cultivo as minhas coisinhas e gosto. Olha, Que António, como é que se passa de uma vida de trabalhador e de escravo para uma vida humana e nossa? Não é fácil. Como é que foi contigo? Comigo foi, como te disse já, foi fruto de uma contingência. Ou seja, eu vi-me obrigado, por variedíssimas razões, a reequacionar a minha postura profissional. Depois de 6 ou 8 meses sem trabalho, e eu não tinha fortuna, portanto gastei todas as minhas reservas, comecei a perceber que eu, para continuar a viver, tinha que fazer outras coisas. E foi logo aí que as coisas mudaram. Comecei a fazer coisas que de antes não fazia. E isso para mim foi logo uma aprendizagem muito grande. Porque tu, quando passas 20 anos a fazer uma coisa, parece que não consegues fazer mais nada do que aquilo. Mas é completamente diferente. Isso é mentira. É irreal. É que se tu quiseres, podes fazer tudo. Basta quereres, basta pensar. Então, em que é que eu gostaria de ocupar o meu tempo? Ajudar pessoas. Então começa a ajudar as pessoas. Basta fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. 1 mês depois, 2 meses depois, 6 meses depois, porque o tempo é muito importante, já todas as pessoas te olham para ti como uma pessoa que faz uma coisa diferente. Não é fácil. No princípio nunca é fácil, porque as pessoas não gostam, resistem à mudança, e resistem não só à mudança nelas, mas também à mudança que testemunham. E portanto, para as pessoas que me rodeavam, foi muito estranho eu ter mudado este tipo de relação com o trabalho. Mas a verdade é que hoje em dia não tenho problemas, antes pelo contrário. Estou feliz. Só tens felicidades. Exatamente. E alegrias. Ou seja, as pessoas à tua volta não estavam à espera deste revés. Não. Ok. Portanto, ficaram surpreendidas com as tuas Ficaram, eu também. tuas decisões. Ficaram, mas também tive muito apoio, não é? Porque vamos lá ver. Eu percebo. É preciso uma certa dose de inconsciência, Bruno, porque precisas de ser um bocadinho inconsciente para poder enfrentar, digamos, os dogmas e para enfrentar aquilo que se espera de ti, não sei o quê. Mas chegou um ponto em que eu também já não me preocupava com o que as outras pessoas pensavam e, portanto, isso também é bom. É um momento libertador. Completamente. Aquela pressão do trabalhar, horário, trabalhar, casa, pagar, orar, trabalhar. Eu tive uma experiência que aconteceu há relativamente pouco tempo, de uns amigos que me convidaram para voltar à minha antiga à gravata e ao fatinho e não sei o quê. Eu tive 4 dias a fazer um percurso de automóvel entre o sítio onde morava e o sítio onde trabalhava, e no 4º dia ia tendo um acidente aparatosíssimo, e aí caiu uma ficha. Isto não serve para mim, eu já fiz isto durante muitos anos, e a minha vida não é andar aqui, por muito que interessante que fosse o trabalho, e eu tenho a certeza, vamos lá ver, que haveria pessoas que dariam tudo para fazer aquilo. Só que para mim, no meu ponto de evolução, já tinha passado e já não fazia sentido estar a gastar, por exemplo, 3 ou 4 horas por dia no trânsito.
não é? Certo. Quando eu podia estar a dormir. Então, estaria muito melhor a dormir essas 3 ou 4 horas do que estar ali a ficar irritado porque o gajo que vinha na faixa da direita se tinha metido à minha frente. Portanto, eu acho que tem a ver com um percurso pessoal, mas também tenho a certeza que as pessoas, ainda por cima em Portugal, onde há tantos apoios, aqui há muitos apoios, aqui ninguém, uma pessoa relativamente inteligente e com algumas valências não morre de fome. Pá, é no fundo escolher entre ter muitas coisas ou ser muitas coisas. Uau. Percebes? Sim, percebo. Eu não tenho um smartphone, não quero ter um smartphone. Eu não tenho um carro do último modelo, não quero ter um carro do último modelo. Eu não quero ter uma vivenda, não quero ter nada disso. Queres é ser. Eu quero ser. É como há um livro muito interessante do Eric Fromm, que é o Sim. Perfeito. Ter e Ser. Portanto, Ser ou ter. ser ou ter, to have or to be, exatamente. Que é um livro dos anos 70, mas que e é muitas vezes perfeito. conotado com alguma ideologia de esquerda, mas aquilo não é esquerda, aquilo é filosofia pura. É tudo para cima. E é tudo para cima. Portanto, Não há lados, é para cima. exato, é uma coisa muito, muito interessante e é giro que é um tipo que é relativamente esquecido, mas que eu acho que deve ser revisitado, porque ele desmonta tudo o que é a nossa sociedade atual de consumo e explica que viver numa ilusão de felicidade que é criada pelo material é uma escravidão. Sim. Basicamente é uma escravidão. E podes. Sim, temos que constantemente andar atrás, lá está, do último carro, da casa maior, comparar com a do vizinho. Comparar com a do vizinho, a pressão Porque- dos pares, exatamente. Isso é terrível. É terrível. Portanto, é andar a correr atrás de uma coisa que não tem fim, não é? Não Vai tem sempre. fim. Não tem fim. E essa coisa dos vizinhos é interessante, porque as pessoas esquecem-se que estão todas a pensar o mesmo. Ou seja, Pois esquece. se estão todos a pensar o mesmo, há o momento em que uma pessoa sobressai é sempre um momento temporário, porque ela só sobressai uma vez porque tem realmente Sim. durante aquele mês é aquela que tem o último carro, mas a seguir já o outro tem um carro Exatamente. melhor e essa pessoa durante o mês andou bem, vai passar depois mais não sei quantos anos mal até ter um carro. Ou seja, Até subir o próximo nível. é como as crianças que preferem, as crianças que estão sempre à espera do seu aniversário, porque no aniversário vão receber prendas e passam o ano todo à espera do aniversário e esquecem-se de viver os dias que têm Sim, até o aniversário. Sim. Sim, e afinal de contas, o que é que. Se calhar também não lhes ensinaram o que é que estão a celebrar, não é? Não ensinam. E a criança vai. É o dia da prenda, é o dia em que em que recebe, cá está a coisa material. Podes crer. Não é? Mas isso não é o mais importante. E às vezes os adultos caem na armadilha e perguntam: recebeste muitas prendinhas? Completamente. Que pergunta é esta, pessoas? Mas é um modelo que te é incutido logo desde É criança e que tu depois refinas quando és mais velho e que te serve para desculpar imensas coisas. E tal, é uma indulgênciazinha, agora vou comprar isto, porque também preciso, tenho os meus brinquedos. Não é? Sim. Melhor, porque eu também mereço. Porque eu também mereço esse sentido de entitlement, ou seja, Sim. é uma coisa terrível, porque isso depois também, às vezes, extravasa o material e pode entrar também na parte do psicológico, na parte Sim. e então as pessoas também acham que têm direito aos outros enquanto pessoas. Mas Isso é essa é a interessante. questão, não é? Todo este consumo rápido de tudo e de que todos. Esta falta de relação entre as pessoas, de relação à séria, de relação de saber, de se preocupar, de cuidar, de partilhar, não é? Faz com que todos nós sejamos um bocadinho utilizados e utilizadores até mesmo uns dos outros. Completamente. Mas é uma utilização que é uma utilização inconsciente, ou seja, nem Sim. sequer nos deixa pedir às outras pessoas para os utilizarmos e não nos deixa agradecer às pessoas para Sim, que os utilizamos. sim. Não Sim, há sim. gratidão aqui, é um tirar e usar. E isso depois provoca outras coisas, porque nós gostamos de tirar e usar, mas não gostamos que nos tirem e nos usem. Há aí um desvio, há Sim. um desencontro de expectativas que é complicado gerir isso, não é?
e que têm efeitos muito maus sobre nós, acho eu, é a minha opinião. Completamente. Tu tens filhos? Tenho 2, muito grandes já são São muito adultos. grandes. Já são adultos. Como é que foi essa experiência de Foi excelente, foi excelente. ser pai? Foi excelente, foi excelente. As crianças, quando são pequeninas, são esponjas que absorvem É maravilhoso. tudo e pronto, isso é excelente. Foi uma experiência fantástica, mas na altura trabalhava muito, portanto eu também estava um pouco, digamos, cego com certas coisas, mas retrospectivamente é evidente que foram das alturas mais felizes da minha vida, porque eram crianças e as crianças são oásis, são ilhas boas, ilhas de bem. Portanto, foi bom, foi excelente. Pois esta pergunta veio, não foi assim tão caída do nada, não é? Porque estávamos a falar da questão até desta utilização das pessoas e do facto de não ensinarmos também às crianças que as prendas vêm naquele dia e não só. Tiveste a oportunidade de passar esta coisa aos teus filhos? Tive, aliás, havia discussões interessantes, porque eu lembro-me de uma altura, de uma discussão em que eles tinham 8 e 9 anos e que me vieram dizer coisas como: os nossos amiguinhos já têm telemóvel. E eu tive que lhes dizer que o facto dos amigos deles terem telemóvel não queria dizer que eles tivessem que ter. E não iam ter. E, portanto, não tiveram. É claro que houve ali uma reação e não sei o quê. Pois. Mas eu, olha, pronto, reajam à vontade. Vocês não precisam de telemóvel. Vocês estão perto de casa. Vocês sabem, né? Para que é que querem o telemóvel? Não há necessidade. Portanto, eles só tiveram um telemóvel muito depois. Isto é apenas um exemplo, Sim, ok? sim. Claro. Agora, eu não estou aqui a passar um atestado de incompetência aos pais que dão telemóveis aos filhos. Não tem nada a ver com isso, ok? Certeza. Estou apenas a explicar A tua forma. a minha forma e como me perguntaste se eu tentei passar, tentei passar. E acho que isso foi uma das coisas que passou. Que é centrarem-se nas suas capacidades mais do que propriamente nos atributos artificiais com que se podem rodear. O telemóvel é um exemplo, mas há outros que podem não ser materiais, podem ser, por exemplo, artifícios, podem ser máscaras. Isso não vale a pena, não vale a pena. Talvez até haja, diria, se calhar há algumas ocupações em que as máscaras dão jeito. Sim. Mas isso depois já pode ser uma discussão diferente e já pode ser uma opção adulta deles. Claro. De qualquer maneira, isso já não diz respeito aos pais. Os pais aí, Já ok, não tudo bem, tem já nada a ver com isso. estás na tua, tudo bem. Mas até lá, se lhes deres as ferramentas para que eles não possam escolher em consciência, então aí acho que é bom. Ok, portanto, então, de alguma forma, portanto, fizeste cumprir estas tuas ideias, não é? De Sim, vida, sim, portanto, passando-lhe sim. esta mensagem. Também te passaram em casa? Sim, Eu sei que vens de uma família grande. Sim, também. Eu sempre tive uma grande abertura em casa e sempre tive um grande apoio, que não, mais uma vez, não era necessariamente um apoio material, não quer dizer, pronto, a gente nunca te faltou nada, mas não havia um excesso, portanto, era um apoio, digamos, comedido. Mas também era um apoio que se verificava de outras maneiras. Por exemplo, eu cresci no meio de livros e de música, muitos livros, muita música, e isso são coisas imateriais que permitem desenvolver a tua sensibilidade e a tua capacidade numa determinada orientação. Eu tenho algumas lacunas, por exemplo, eu não suporto ver um jogo de futebol. Eu não consigo perceber a lógica do futebol. Eu nem consigo perceber porque é que há pessoas que morrem, umas a defender o Benfica, outras a defender o Sporting. Ou seja, esse aspecto tribal está-me vedado porque na minha família não havia, não se fomentava essa coisa. Certo. E eu percebo que isso é uma coisa que é fomentada em muitas famílias. Mais uma vez, também não estou aqui a passar nenhum atestado de incompetência aos pais que gostam de futebol e às famílias que gostam de futebol. É apenas a minha experiência, a minha visão. Mas é uma visão fundamentada no desenvolvimento do ser humano. Perfeitamente. Não é? Sem problema nenhum. Até podemos gostar de futebol, mas que não seja o top 1, porque há coisas mais importantes. É que o futebol tem uma questão que é problemática. O futebol
e é engraçado pensar que a maneira como as pessoas se relacionam com o futebol é parecida com a maneira como as pessoas se relacionam com a política. Tu quando vais, a um estádio, estás verdade. ali a sofrer quando há 22 gajos muito bem pagos a correr atrás de uma bola. Na política é a mesma coisa. Tu defendes uma cor, mas tu não queres intervir. Tu não vais lá e não vais dizer, não senhor, eu acho que é assim. Não. Tu estás a torcer pela tua Pelos teus. equipa. E ao torcer pela tua equipa, estás a torcer contra as outras equipas e acaba logo aí qualquer hipótese de diálogo. E esperas que sejam É eles isso a mesmo. ganhar para tu te sentir satisfeito. Para eu me sentir satisfeito e para, como dizem os brasileiros, contar vantagem relativamente aos outros. Eu ganhei, vocês são umas merdas. E Pronto. Estranho. Pois, e não ganhamos E nada. é estranho Nada. porque no fim as pessoas dizem ganhamos. Mas não ganham nada. E não são Ganham eles. bola. Que pagaram, olha, no futebol pagam o bilhete, pagam o lugar, pagam a bifana, pagam a cerveja, pagam tudo, mas mesmo assim ficam felizes. E pagam bué, aquilo é caro. É a magia. Sim. É a magia. É a magia do futebol. É a magia do É por futebol. isso que ainda há muito negócio no futebol. Só há Porque negócio. funciona bem. Só há negócio. FIFAs e UEFAs e... Bem, e depois há outra coisa. O desporto em si é engraçado, mas eu não lhe acho grande piada. Eu gosto muito mais de ver outro tipo de atividades desportivas. Gosto mais de ver o atletismo, por exemplo. Acho mais sim, piadas, sim. não é? Agora, e tal, tudo a correr. Depois aquelas minudências. Isto foi fora de jogo. O árbitro está não sei o quê. Tanta energia que é usada para na análise e na discussão de um jogo de futebol que podia ser usada de outra forma. Tantos Sem programas televisivos, Acredito 100% tantas que horas de disseste. televisão para a análise de um penalti. Mas sabes porquê? Porque é muito mais barato pagares a um gajo com gel no cabelo para vir falar do jogo do que pagares a um conjunto de guionistas e de atores para fazer uma série como deve ser e ocupar o mesmo tempo de televisão. Ok. É exatamente a mesma lógica por trás dos reality shows. É muito mais barato pagares 200 euros a um tipo por dia para estar fechado numa casa com mais Para 7 celebrar a marmães. emergência. Ou para entrar E o no aleatório. voyeurismo, como é que as pessoas estão ali naquela casa, não sei o quê. Sim. Como é que que- se comportam? Como é que se comportam, exato, do que propriamente teres cá está, uma série, ou um programa, uma coisa que é mais cara, mas que poderia elevar até mesmo a própria televisão e os telespectadores e levá-los a um ponto superior. Sim, no fundo que tenha um caráter mais formativo Sim, e mais educativo propriamente do sim. que às vezes aquele vazio existencial sim. que existe naquelas pessoas, não é? Exatamente. E perante isto, não é? O futebol não, muita música, Muita porque eu fiquei aqui música. muito intrigada. Muita Compor, música. o que é que tu fazes? O que é que tu compões? Mas isto eu sou muito egoísta. Eu componho só para mim. Eu componho eu componho para entrar naquele loop do Satori. Ou seja, eu estou a tocar, estou bem. E componho, gosto Claro. de gravar pistas sobre pistas, utilizo o Reason já há muitos anos e a versão oficial, nada de pirata. Hein? Comprei o Reason. Nem mas eu imaginava outra coisa. Comprei mesmo porque São oficial. o programa é tão fixe e aquilo dá-me tanto gozo Sim. que eu me sentiria mal se não pudesse de alguma maneira contribuir para as pessoas que desenvolveram o programa. Que o desenharam, não E que é? o desenharam e que estiveram ali a penar e não sei o quê. Portanto, isso é outra coisa. Eu gosto da economia da partilha e gosto da economia do gratuito, mas há um limite e o limite é o reconhecimento do outro e do Yes. trabalho do outro. Posso achar, isto pode ser um bocadinho caro e não sei o quê. Está bem, mas o caro também tem a ver com a utilidade que tu dás às coisas. Se a coisa Claro. for útil para ti, tu não te importas de dar um bocadinho É mais. verdade. É verdade. Portanto, um E é bocado tão por aí. interessante porque esse é que é o verdadeiro significado da palavra valor, não é? Uhum, Se calhar o valor não é o valor económico, mas sim o valor da utilidade, da utilização. Sim. Aliás, pronto. O que pode ser uma coisa muito cara, mas que para ti te traz muito retorno, por exemplo, e o investimento foi ótimo. Exato, mas sabes que, pronto, eu não Interessante. sei se já vos disse, mas eu sou licenciado em Economia e a coisa mais interessante que eu tirei do curso de Economia foi precisamente, conhecer esses meandros psicológicos do valor e da utilidade, É isso. aquilo que leva uma pessoa a dar 1000 por um bem que para outra não vale mais do que 100.
Ou seja, quem o está a vender é que tem que encontrar quem é a pessoa que vai dar mais. É. Mas o bem em si não tem um valor fixo. O valor Pois. do bem tem a ver, ou do serviço tem a ver com aquilo Também que é é a ele. utilidade. Também é ele subjetivo, não é? É completamente subjetivo, não é um valor absoluto. Portanto, é- Portanto, e o que é que tu tocas? teclas. Eu toco teclas. Porque o sintetizador permite-me emular uma série de instrumentos, não é? E portanto, eu tocando teclas consigo tocar piano, Muita guitarra, coisa, trompete, flauta, Vai ser caixa fascinante de para quem não percebe ritmos, nada como eu. Bateria, bateria, tudo. gatos, Gatos, tu quiseres. tudo, exatamente. Exato. E como é que tu aprendeste? Pois já tem uma coisa que já tem muito ano. Já é uma história já, grande. Já é uma história grande. Então, já desde pequenino que eu andava a arranhar o piano da minha avó e depois Ok. tive umas aulitas e não sei o quê. E depois fui acumulando. Tive bandas de garagem, tive essas coisas, tive esse percurso Pois. todo engraçado até agora. Agora consigo dedicar-me a isso de uma maneira mais digamos, adulta, que é mesmo aquela egoísta, é estar a ouvir. É para ti, Para- pois, é o para prazer. mim. Portanto, claro. estás ali, não é? Estou ali. Então, e essas bandas, portanto, rock? Sim, bandas de garagem, de rock. Fizemos inclusive espetáculos. Fizemos uns espetáculos num. Pode ser o teu microfone, podes não ser tu. Tá bem. Obrigado. Fizemos uns espetáculos com piada. Foi giro. Mas isso já foi tudo há muito tempo. É, assim há tanto tempo. Vai há 40 anos. Quase. Portanto, diz isto. A criatividade, como é que apareceu na tua vida? Esta pergunta é muito grande, mas passaste de uma, entre aspas, uma função muito processual, muito algorítmica, para de repente dizeres Não, Espera. a criatividade sempre esteve presente, mesmo a minha função, enquanto eu era um bocadinho escravo do salário, tinha uma grande dose de criatividade. ok, E isso é outra mensagem. para ali, Se tiveres uma atividade que tenha alguma ou componente mais ou menos importante de criatividade, é-te mais fácil sair. Porque no fundo tu não estás dependente, por exemplo, de equipamentos ou de investimentos, não estás dependente da tua cabeça. E isso é uma coisa que tu levas para onde fores. certo. Se tiveres, por exemplo, se fores um operário industrial, tu não podes levar o tear mecânico, não podes levar a E o máquina martelo, fresadora, não sei não quê. podes levar contigo. Pois. Portanto, Certo. aí se calhar há uma limitação à partida. Eu acho que uma boa sugestão é que as pessoas se dediquem à indústria da criatividade ou atividades que sejam criativas, porque fazer isso permite-lhes ganhar treino no processo criativo. Ganhar treino de adaptabilidade, ganhar treino de nunca vi esta questão, mas eu agora também já sei como é que é de equacionar e de pensar e ver o que é que vai acontecer. Portanto, sim, isso é uma boa, acho que é um bom conselho às pessoas, é dedicarem-se à sua criatividade. É interessante porque hoje em dia está muito na voga a noção das indústrias criativas e etc. E as pessoas ainda relacionam isso com computadores, com impressoras 3D, com máquinas, com ecrãs. E o que tu estás a dizer é precisamente isso: é que a criatividade não está nas ferramentas, está na nossa cabeça. Está, porque as impressoras 3D, os ecrãs, os computadores Exato. foram desenhados por alguém que provavelmente desenhou todas essas máquinas com papel e uma caneta, portanto, com um Exato. mínimo Com rabisco. com rabisco. E o rabisco e o erro têm um grande valor. Porque se tu rabiscares, podes riscar à vontade, ninguém te vai dizer nada. Se errares, vais ganhar uma experiência que mais ninguém tem, porque mais ninguém erra como tu, e tudo isso ajuda-te a criar o teu eu criativo. Desculpa lá o pleonasmo, mas pronto, percebes o que eu quero dizer, não é? Sim. Ajuda-te a elaborar a tua personalidade criativa, que depois te ajuda em montes de coisas. Tem coisas mesmo tão simples como, deixa cá ver o que é que eu vou fazer hoje para o jantar. Criatividade. Lá está. Tem Lá que há está. criatividade aí. Lá está. Ou como é que eu vou ocupar o meu tempo? Nem que seja passear. É um exercício de criatividade. Certo. Temos aqui uma pergunta da Elsa. Boa Uhum. noite, Elsa, um beijinho. Boa noite. Ela pergunta: devemos nós aprender apenas o que é útil?
Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que o que é útil depende do momento. Ou seja, o que é útil hoje pode não ser útil amanhã. Eu acho que nós devíamos aprender a conseguir mudar o que fazemos de maneira a que não sejamos apanhados na curva com as mudanças da utilidade. Porque se nós vamos pensar, ok, o que é útil hoje? Então nós vamos formar-nos para fazer aquilo que é útil hoje. Mas aquilo que é útil hoje pode não ser útil amanhã. E depois ficamos com uma formação que está pendurada. Agora, se nós, por exemplo, nos habituarmos a aprender ou se nos formarmos para aprender, Epá, maravilhoso. estamos sempre bem. Porque aquilo que nós conseguimos aprender hoje, também vamos conseguir aprender mais tarde. Porque aprender é a finalidade em si. Aprender é a finalidade em si. Sim. O que nós vamos aprender é emergente, daí nunca passarmos de moda ou de voga. Exatamente. Estamos sempre prontos para atualizar e Exatamente. começar novos caminhos sempre que for necessário. Por exemplo, agora nós estamos há muitos anos atrás houve uma grande revolução em que as pessoas deixaram os campos e foram para as fábricas, não é? Há 200 anos as pessoas que antes tinham calos nas mãos e tinham uma vida lixada, não tinham e passaram a ter uma vida melhor porque se adaptaram a um novo modelo e adaptaram-se à Revolução Industrial e às máquinas. Mas esse modelo também já se esgotou e também já foi substituído por outro. E o que eu acho é que hoje em dia essas mudanças são muito mais rápidas. Se nós não estamos preparados para a eventualidade de amanhã não termos emprego, então estamos mal. E por isso temos que, o que é útil aqui é desenvolvermos a nossa capacidade de adaptação. Pensar, o muito importante é o que é que nós gostamos de fazer. Tentar fazer aquilo que gostamos. Porque se fizermos aquilo que gostamos, não só o ordenado nos parece muito melhor, porque temos a satisfação, isso é uma coisa muito importante, mas também faremos aquilo da maneira melhor, ou seja, seremos muito melhor do que os outros, sai cá dentro, seremos muito melhores do que os outros a fazer aquilo. Portanto... E estamos sempre alinhados, estamos a apontar para o sítio certo, não é? Que é para nós, para o nosso interior. Depois, relativamente à utilidade, há um tipo com piada, um filósofo da passagem do século XIX para o XX, o Durkheim, que era um dos pais da sociologia. E ele explica de uma maneira muito interessante que a sociedade produz frustrados. E porquê? Completamente. Porque, imagina, por exemplo, o dilema de uma pessoa que entra na universidade. A pessoa, quando entra na universidade, escolhe o curso, muitas vezes, pelos sinais do mercado de trabalho nesse momento. Se, por exemplo, o mercado de trabalho disser há falta de médicos, a pessoa escolhe ir para a medicina. O que as pessoas se esquecem é que não estão sozinhas e, ao mesmo tempo que essa pessoa escolheu ir para a medicina, milhares de pessoas escolheram também ir para a medicina. Quando acabarem o curso, vai haver médicos a mais e alguns vão ficar no desemprego. Isso é triste, mas é isso que acontece. Portanto, quem diz médicos diz arquitetos, diz... ou seja, é um erro pensarmos que os sinais que o mercado de trabalho nos dá hoje são sinais de utilidade para nós próprios e, portanto, temos que ser maiores do que isso e pensar o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sou bom a fazer. Se não sou bom a fazer médico, não vou escolher medicina. Se gosto de outra coisa, eu vou escolher outra coisa. Sim, na verdade, aquilo que nos estás a exemplificar é de que as pessoas façam, ou melhor, a mensagem é não façam as vossas escolhas baseadas, neste caso, no mercado de trabalho. Portanto, se isso não é, se não tem a ver convosco, se não é aquilo que vos dá prazer fazer, não façam. Exatamente. Vão à procura ou vão ao encontro das vossas paixões. Não é? Exatamente, isso é o mais importante. Olha, eu, numa das minhas encarnações profissionais, houve uma altura no fim da década de 90 que estavam muito na voga, ou começaram a estar muito na voga, os desenhos de centrais de atendimento, os vulgares call centers. E eu desenhei alguns call centers, mas desenhei mesmo, tipo os processos, os guiões. E enquanto eu estava a fazer aquilo, eu não tinha nenhuma consciência do impacto que aquilo poderia ter nas pessoas que trabalhariam depois no call center. Mas também tive a oportunidade de ver o call center a ser instalado e depois de contratar pessoas para ali e depois de ver as pessoas a cumprir os meus guiões. E percebi que era uma ocupação lixada. Eu que tinha desenhado o call center até estava mais ou menos bem, mas as pessoas estavam ali todos os dias a telefonar para as pessoas e a receber telefonemas. Aquilo era
horrível. Pois. Aquilo era muito mau. Porque na realidade eles passavam o dia a dizer aquilo que tinha escrito. Ou isso, ou no fundo sentados na secretária que eu tinha previsto, porque aquilo estava todo ergonomicamente não sei o quê, mas eles estavam ali 8 horas por dia sentados. Certo. Ou seja, eu percebi que o trabalho que eu tinha feito, que até nem me tinha custado muito, estava a alterar a vida a muita gente. E o pior é que as pessoas entravam naquilo com um espírito de missão tal, como se aquilo fosse a coisa melhor do mundo. Isso foi uma das razões que isso é um dos sintomas que me leva a afastar desse Certo. mundo, ok? Não estou, mais uma vez, não estou a dizer que todos os call centers são maus. O call center é uma coisa que pode ser bem feita, mas aquilo que eu sei que acontece hoje nos call centers é triste, é mau. As pessoas são metidas numa máquina e são trituradas, são espremidas. São espremidas e, pior, se não cumprem valores de produtividade, são ostracizadas. Isso é tão mau. É uma Isso coisa é que é muito má. difícil, pois. Essa é que é a mau. relação mais difícil no call center. É. Atingir objetivos. Aliás, muitas das pessoas referem, não é, que não podem sair dali, que não têm intervalo, que não podem, as chamadas caem constantemente e, portanto, é uma realidade, é uma realidade horrorosa. É horrorosa, é horrorosa. Há 50 anos havia pessoas que trabalhavam nas máquinas, por exemplo, na CUF, nos tiares mecânicos, e não podiam abandonar o tiar. Essa escravidão mudou, mas não desapareceu. Sim, mudou do tiar para o computador e para o telefone, mas não desapareceu. Ou seja, a ideia de que uma pessoa há 50 anos teria talvez 1 ou 2 horas por dia para si, não é? Depois de ter trabalhado e de descansar e não sei o quê. Agora também é a mesma coisa, se calhar as pessoas até têm menos tempo para si, porque isso não me parece que seja um sinal de evolução, antes pelo contrário. Pá, eu acho que não é nenhum sinal de evolução. Não é nenhum sinal de evolução. Aquela história, e eu percebo quem lutou, percebo quem defendeu, percebo essas coisas todas, mas aquela coisa de partir o dia em 3 8, não é? Portanto, 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de não sei de quê. É tudo tretas. De diversão. Sim, mas isso, eu lembro-me agora estás a falar nisso, isso foi a coisa do New Deal. Sim. Depois da depressão nos Estados Unidos, acho que foi quem é que era? Não era o Roosevelt, não, quem é que era do New Deal? Era o Roosevelt. Pronto, Não, a minha história pode não estar assim tão fresca, Acho que mas lembro-me desta questão, Roosevelt, deste conceito, não é? Deste partir o dia em 3. Sim. Mas é assim, na realidade, com o tempo que nós levamos para chegar ao trabalho, com o tempo que nós levamos para efetivamente cuidarmos de nós, seja para tomar banho, seja ir à casa de banho, portanto à sanita e etc., nós não temos 8 horas de diversão. Pois não tens. Tu tens 8 de trabalho. Não tens. Eventualmente tenhas as 8 de descanso se lá não está, estudares, se não estudares, se não é? qualquer coisa, não é? É. Portanto, agora as 8 de lazer não tens mesmo. Pois não. Portanto, que pois são, não. que são aquelas onde podiam estar incluídas, ou pelo menos na minha visão, as 8 horas para mim, não é? As 8 horas para eu pensar, para eu fazer o que gosto, para eu, sei lá, dedicar-me à família. Ou para perspectivares outras soluções para a tua vida, Precisamente. para procurar outro emprego, por exemplo. Porque não? Sim, sim. Exato. Pois, mas isso é interessante, porque as pessoas, se tu pensares, grande maioria das pessoas, as pessoas nem pestanejam relativamente a isso. As pessoas assumem que precisam de trabalhar 8 horas e tiram ao seu tempo, por exemplo, o tempo da deslocação, de ir para o trabalho. Sim. E o que é mais incrível é que as pessoas não revertem isso nos empregadores. Eu não percebo porquê. A pessoa está a fazer um serviço ao empregador e recebe por isso, mas o empregador não lhe paga o tempo que ela gasta até chegar ao trabalho. Isso para mim sempre me pareceu muito injusto. E sempre achei que devia haver uma atenção. Os empregadores deviam sempre, por exemplo, pensar em compensar as pessoas de alguma maneira, monetariamente ou com horas, não sei o quê, compensar as pessoas pelo tempo que demoram a chegar ao trabalho.
Pois, por isso é que alguns já querem que nós moremos à porta. Pá, isso é um luxo. Isso é um luxo. Mas então Caramba. que dê em casa. Tem que compensar com, Tem que compensar. com a Querem, habitação. querem que eu não há more. remédio, não é? Querem que eu more à porta. Façam Tá uma bem, eu não me harmonização. importo, mas então dê-me uma casinha. Assim, mora à vossa Não é? porta. Até pode ser aí mesmo à entrada, com um tapetezinho e tudo. Eu dormi, não sei. Mas as pessoas não reivindicam isso. Não. As pessoas são mais rapidamente reivindicam um aumento ou aumento de responsabilidade, que normalmente se traduz em mais horas de trabalho, do que obrigar o empregador a refletir. Olha, tu precisas de mim ou não precisas? Precisas. Então, se precisas de mim, vamos negociar uma solução aqui personalizada para mim, para que eu possa continuar a servir, porque eu até gosto de te Certo. servir. Mas este tipo, as pessoas não têm, parece que têm medo de chegar ao seu empregador e dizer, olha, eu quero fazer isto. Porque também do lado do empregador há um bocado a cultura do, epá, se não queres, vai-te embora que há outro que vai ocupar o teu lugar. Era essa a deixa que eu ia introduzir. Mas o empregador não pode fazer isto sempre. Se todas as pessoas fizerem isto, ele não pode dizer que vai-te embora, que vai outro para o teu lugar, porque já sabe que o próximo também lhe vem com a mesma história. E isto parte de uma tomada de consciência da pessoa do seu próprio valor. Pois que é isso. Que as pessoas não têm. não gostam, parece que baixam a garimpa, parece que não querem, né? Eu acho que há uma falta de consciência por parte das pessoas relativamente quer ao que valem, quer àquilo que podem reivindicar, aquilo que são os seus direitos. Eu acho que isto está tudo assim um bocadinho baralhado. Sim. E é interessante porque o António, o que ele está a partilhar é uma espécie de nível extra que as pessoas não estão a atingir, que é a relação de olhe, senhor chefe, senhor patrão, não olhe para mim como um empregado, olhe para mim como um colaborador e você precisa de mim para esta empresa andar para a frente. Portanto, se não me der condições humanas para eu estar aqui a trabalhar, a sua empresa é que sofre. É isso Sim, que quer. é isso mesmo. E não só. É um também nível extra. é a pessoa poder ter confiança suficiente em si para dizer isso e também para dizer e também para perceber o seguinte: se o empregador não precisa dele, então ele deve sair e procurar uma outra opção. As pessoas normalmente ficam, pá, tenho este trabalho e é uma coisa boa, Precisamente. preciso estar aqui, não sei o quê. Não, isso é um erro. O gajo que te contrata ganha mais dinheiro do que tu por te contratar. Ok? E portanto, tu não estás numa posição de fraqueza, não, estás numa posição de força. E principalmente se a tua função for uma função essencial, e há muitas funções essenciais nas empresas, o teu chefe vai ser obrigado a refletir. E de certeza que vai olhar para ti com outros olhos, porque pensa, este tipo tem capacidades de gestão que começam na gestão da sua própria do seu próprio posicionamento e da sua própria carreira. É um tipo que não fazem farinha com ele. Então, se é um tipo que não fazem É farinha um com ele, gajo bom que eu quero. quem diz tipo, portanto, Sim, sim. aqui não há É uma coisa do pessoa género. boa. Sim, sim, É uma pessoa com quem não faz farinha, eu quero ter este gajo. E isto alimenta uma simbiose e afasta o empregado de uma posição de servilismo. Que é, isto só se consegue quando se chega ao pé da pessoa e diz, olha, eu tenho este problema, vamos resolver. Queres resolver? Se o empregador não quiser resolver, se calhar aquele não é o sítio para a pessoa estar a trabalhar. E a pessoa então aí deve dizer, olha, ok, se não resolves, isto é uma coisa que eu não posso abrir mão, portanto vamos embora, eu vou-me embora. E pronto. Pois, sem dúvida. Na realidade, eu acredito que isso aconteça em muitas empresas, também elas já por si só evoluídas. Eu também acredito que sim. Agora, também não existem, não são todas aquelas que entendem e que veem a sua missão e os valores e essa questão dos valores da pessoa, não é? Esta Sim. pessoa que eu tenho neste lugar é a pessoa que eu preciso. Sim, eu percebo o que queres dizer. Eu também acho que é preciso um esclarecimento na parte da gestão. Repara que todas estas minhas reflexões têm a ver apenas com a economia privada. Certo. Na função pública existem
uma série de regras que escudam o trabalhador. E o trabalhador da função pública tem, digamos, vantagens e desvantagens, mas à partida toda esta dinâmica das horas de trabalho e não sei o que, estão bastante... é mais fácil para quem trabalha na função pública do que para quem trabalha no privado. No privado é uma selva. Basicamente é uma selva. Às vezes ganha-se mais, mas normalmente há muito menos respeito pelo indivíduo. Quem trabalha na função pública, pronto, tem a vida mais facilitada. Tem depois outras desvantagens, não é? Mas principalmente aqui nos grandes centros urbanos. Mas eu estava-me principalmente a referir a quem trabalha no privado. Porque é aí que também tu tens uma maior capacidade de negociação. Porque na função pública também tens vantagens, mas não tens uma tão grande capacidade de navegação. Exatamente, não consegues negociar. Certo. Tens uma estrutura que tu não vais conseguir alterar. Não é? António, porquê é que as empresas atualmente estão a funcionar muito longe das necessidades humanas? Ótimo, boa pergunta. Olha, essa realmente... Podes responder no teu antes, como consultor, não é? Sim, mas repara... E como após. Porque é que estão fora das necessidades humanas? Eu não sei se estão fora das necessidades humanas, não sei se as necessidades humanas estão bem centradas. Há muitos call centers, mas para que é que servem os call centers? E servem, por exemplo, para as reclamações dos telemóveis, por exemplo, ok? Isso só faz sentido porque há muita gente com telemóvel, não é? Se as pessoas deixarem de usar telemóveis, essas pessoas ficam sem trabalho. Portanto, há sempre uma necessidade humana que está a ser satisfeita. Eu não sei se essa necessidade humana é a necessidade certa. É tão interessante porque tu estás a reduzir isso à máxima praticalidade. As pessoas estão em casa, estão a eriçar no cá a dizer epá, este gajo está a ser idealista. Não, ele está num nível de praticalidade tão grande que é. A Elsa estava aqui e eu não sei exatamente. Desculpa. Por favor, interrompi-te. Não faz mal nenhum. Desculpa. Por favor. Mas porque a Elsa dizia, nós estaremos a ser um pouco demagógicos. Eu não sei bem em relação a. Em relação à renegociação com o patrão, a dizer tu precisas pronto. de mim. Era isso. Lá, eu ia pedir à Elsa. Não sei. Olá, Catarina. Demagogia. Talvez, não sei. Comigo isso sempre funcionou. Eu só consigo, de alguma forma, plasmar a minha experiência. Mas eu acredito que se mais pessoas tomassem este tipo de atitude, chegaríamos a um momento transformacional. Porque também, vamos lá ver, a ideia do empregado não se revoltar, e aqui não é uma revolta de revolução, é uma revolta de consciência. De transformação. A ideia do empregado se revoltar também acontece porque o empregador não avança ele com uma proposta que satisfaça o empregado. E a ideia, ou seja, no fundo é garantir que a relação de empregador a empregado é alterada das duas maneiras. Não é só o empregador que apresenta uma nova sugestão, mas é também o empregado que diz, tudo bem, tu pagas-me não sei o quê, mas eu sou uma pessoa que tem uma noção das coisas e quero partilhar a minha noção das coisas contigo. É claro que depois podem sempre dizer, mas o empregador é que manda porque é ele que paga. Tudo bem, mas ele só paga se tiver negócio. E se precisar de ti para o negócio, precisa de pensar duas vezes antes disso. Acho que não tem a ver com demagogia, tem a ver com a consciência de si em termos profissionais. E se calhar a consciência da sua função dentro daquela equipa, não sim, é? Sim. É claro que se tu te contentas com uma função secundária, também tens de contentar-te com uma posição negocial secundária. E então aí aumenta a probabilidade de, não queres, vem outro. Mas, se tu organizares a tua vida de maneira a não te contentares com essa posição secundária e procurares um nicho, que também é outra coisa importante, então aí à partida dominas sempre a tua carreira. Podes passar por momentos menos fáceis, podes passar por momentos em que não tens trabalho. Mas esses momentos em que não tens trabalho também te servem para crescer e para reorientar. Criar, não é? A parte da Exatamente. criatividade. Sim, na realidade, aquilo que me parece que não existe muito ou que não se pratica muito é até a própria valorização pessoal
Isso. de cada É um. exatamente o que ele Exato, era o que ele está estava a dizer. Isso. Ou seja, as pessoas não negociam porque se habituam àquele trabalho, àquele posto, àquela forma, e que sorte que é estar ali. não é? Aquele confortozinho. Olha, eu, por acaso, agora fizeste-me lembrar uma coisa giríssima. Eu tive uma passagem por um. Eu fui administrador no Instituto Público e era giro porque nós estávamos num prédio em Lisboa que tinha uma série de andares e cada andar tinha uma série de salas. E eu estava lá há um mês e pensei, pá, eu quero conhecer as pessoas que administro. Aquilo era um prédio com montes de gente. E fui andar a andar, a conhecer, as pessoas levantavam-se quando eu chegava e não sei o quê. Não sei o quê. E de repente, num andar, havia uma porta que eu nem sequer sabia que estava lá uma porta. E eu bato à porta e entro. Desculpem. Bato à porta e entro. E estavam duas pessoas. Aquilo parecia tirado de um filme. Duas pessoas numa sala, cada uma com o seu computador cheio de dossiês que eu nunca tinha visto e que aquelas pessoas entravam ali às 8 da manhã, saindo ali às 4 da tarde. Ninguém sabia. Estavam ali. E eu senti-me, epá, isto é uma existência terrível. Ou seja, eu no fundo representava a gestão daquelas pessoas, não sabia que elas conheciam, elas estavam nos buracos do sistema, levavam o seu ordenado para casa todos os meses, mas não saíam daquela sala. E eu achei aquilo uma cena de filme. Uma cena de filme. Eu acho que acontece isso muito, as pessoas acomodam-se a uma posição, aqui estou bem, não vou fazer ondas, estou bem assim, não vou dar. E isso é mortífero para o ser, é mortífero para a personalidade, porque as pessoas vão-se acomodando, vão-se apagando e a luzinha que têm dentro delas desaparece, é simples. Só por curiosidade, e espero que sim. Naquela ocasião, tomaste alguma atitude para transformar aquela função? Eu sentei-me um bocado ao pé delas e perguntava o que é que elas faziam, eu tentei interessar-me, não sei o quê, mas depois percebi que eles também não queriam mudar dali. Estavam resignados. Pronto, é claro que a minha passagem por esse instituto eu estive lá um ano. Aquelas pessoas estavam lá há 20 anos e continuaram lá há mais 10 anos. Portanto, eu é que fui apenas a pessoa que passou por lá. Elas permaneceram lá, não é? Mas fez-me muita impressão saber que ali havia uma existência daquele tipo. Havia existências assim. Fez muita impressão. Temos aqui a Catarina Reis Silva a concordar contigo. Se as pessoas se acomodam, é horrível. Pois, é muito mau. É estranho também. Portanto, tu és um desacomodado. Sou um desacomodado. E um desacomodador. Não, isso não. Eu explico-te que não. Eu acho que não conseguimos, não devemos nem conseguimos obrigar o desconforto a ninguém. Isso é mau. Eu não consigo chegar ao pé de uma pessoa e dizer, tu estás a fazer tudo mal, a tua vida não presta e tu tens que mudar. Isso não. Eu sou assim porque tive um percurso que me fez chegar aqui. Mas é muito mal dizer a uma pessoa que todo o seu mundo está fora do rumo. Tem que ser a própria pessoa a perceber isso. Porque se for a pessoa a perceber isso, então o mundo dela muda logo. Claro, se a motivação for dela mesma, não é? Se for através da sua própria paixão. Exatamente, aí é muito mais é verdadeiro, E é real. É real. Acho que é sempre, ninguém gosta de ouvir dizer que está errado. E a única coisa que tu podes fazer é tentar mostrar exemplos de situações em que as pessoas têm outras oportunidades, para que as pessoas possam, em consciência, em liberdade e a seu exclusivo critério, comparar as várias situações e pensar, se calhar eu devia fazer isto. E esta incomodidade é que pode ser semeada. Eu não sou um desacomodador, mas gostava de ver as pessoas um bocadinho mais incomodadas, porque quando as pessoas estão incomodadas, também se mexem para ficar melhor. O acomodar é como aquela... É um sono. É um sono. E as pessoas depois passam a vida a dormir. É um embalo. É um embalo. Estou tudo bem, estou quentinho, está tudo bem. Se eu fizer mais disto, corre bem. A equipa que ganha não se mexe. Pronto. Isso é aquelas coisas que... São clichês do futebol. Cá está. O futebol é o pior do mundo. É o pior exemplo.
Olha, e que mais nos tens a contar sobre ti? Portanto, Pá, olha, não, tirando essa parte do trabalho, que eu percebo que há muita gente que gosta da ideia de realmente ser dono de si próprio. Pá, e tirando a questão do acordo, que é realmente uma coisa que eu tento levar a bom porto. Pronto, tenho uma existência muito pacata. Queres falar do acordo? Porque pode ser importante. Olha, o acordo. se precisares de uma assinatura, Eu acordo, eu depois. Duas já. Pronto, eu acordo, depois dou-vos todos os links que vocês devem usar. Mas a questão do acordo é esta. As pessoas podem reverter más decisões. Se muita gente achar que o acordo foi uma má decisão, as pessoas podem associar-se para além dos partidos, porque em Portugal nós temos esta boa coisa, temos uma estrutura de recolha das intenções cívicas e temos iniciativas que permitem às pessoas que se associam, permitem chegar à Assembleia e às leis. Então, esta questão do acordo é uma questão interessante porque se há uma maioria de gente que está contra, então esta maioria de gente deve juntar-se e dizer que está contra e mostrar aos governantes: não senhor, isto é assim que deve ser feito. E porquê? Porque isto é bom, porque dá, digamos que dá uma noção da capacidade das pessoas na intervenção da coisa pública que é muito, mas muito boa. Torna as pessoas mais próximas da gestão dos seus destinos. Eu depois, quando isto acabar, passo-vos estas coisas Claro. e vocês depois podem olhar para os nossos Faz para os nossos sentido sites. orientar as pessoas para alguma página assim mais rápida, mais intuitiva? Existem uma série de páginas no Facebook, principalmente. Ok. Páginas, por exemplo, de iniciativas de legislação contra o acordo ortográfico ou de cidadãos contra o acordo ortográfico. Há uma série de páginas. Mas neste momento o que seria mais interessante era a ILCAU, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o acordo ortográfico, que é uma iniciativa que as pessoas podem ir à net, fazem a pesquisa por ILCAU e depois assinam esta iniciativa que no fundo vai tentar revogar um dos protocolos modificativos que fez com que isto entrasse em vigor, embora não seja lei, porque depois também é tudo... Há uns contornos muito, muito mal explicados em toda esta coisa. Isto é realmente algo que eu gosto é uma coisa que me está a dar algum gozo. Tenho conhecido muita gente interessante nesta luta e continuamos a acreditar. Eu acho que as causas, quanto mais impossíveis, mais se deve lutar por elas. Eu concordo, eu acredito nisso. Profundamente. Isto pode parecer um bocado quixotesco, Não. mas não é, porque se nós conseguirmos algo que nos parece impossível, tudo parece possível. E isso Tudo fica mais perto. Tudo fica mais perto. Isso é uma capacitação enorme. É uma maneira de nós podermos deixar a nossa marca no mundo e conhecer pessoas e mudar a vida às pessoas. Isto é importante. A política é uma coisa interessante. Não é um palavrão, não é uma coisa má. Os partidos... Pronto, nós temos um sistema partidário. Mas nós podemos ir além dos partidos. Mesmo usando os partidos, podemos ir além deles. Nós podemos ter uma postura partidária, mas também podemos ter, antes de mais, uma postura cívica. E é esta postura cívica que eu acho que nós, em Portugal, temos uma grande possibilidade de exercer e que não estamos a exercer. Portanto, devíamos exercer mais. É só. Ouçam o que ele está a dizer. Somos cidadãos todos. E Todos, não estamos, exatamente. portanto, todos temos a e não estamos a responsabilidade atuar. de fazer. Não é? Exatamente. É tão estranho. Portanto, em vez de deixar para outros, não é? Agir. Exatamente, porque isto já os gregos diziam que se tu não te dedicares à política, vai haver um tipo mais medíocre do que tu que te vai gerir. E vai decidir a tua vida. Vai por decidir ti. a tua vida. Sem dúvida que sim. Ora, aí está. Isso é importante, pá. Chegaste à frente das pessoas e dizer, pá, eu quero fazer. Mas queres fazer o quê? Eu acho que isto é importante. Então há mais gente que pensa como tu. Até há. Então reúnam. Discutam. Façam. Expliquem. Exato. Mas é preciso dinheiro. Não, se a ideia for boa, o dinheiro aparece.
Isso é uma boa frase. É mesmo, se a ideia for boa, o dinheiro aparece. Mas mesmo a maior parte das coisas nem É uma é grande preciso frase. dinheiro, é preciso compromisso, confiança E começar, começar. muitas das vezes é só e começar. Porque depois as coisas orientam-se por si próprias. Se o propósito for bom e se ressoar com muitas pessoas, pá, o valor humano congrega-se e funde-se e bumba, vamos embora. Há um país que eu acho que é um país fantástico. Eu gostava imenso que Portugal fosse como esse país. Em certa medida, Portugal é parecido, mas acho que ainda temos algo a aprender, que é a Costa Rica. A Costa Rica é um país que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, teve uma guerra civil um bocadinho sangrenta, tão sangrenta, que o presidente que depois acabou, quando a guerra civil acabou, chegou ao poder, extinguiu o exército, precisamente para desmilitarizar a sociedade. E desde essa altura, a Costa Rica tem promovido uma série de iniciativas. Por exemplo, é lá que é a Universidade para a Paz, que é uma coisa que é desenvolvida pelas Nações Unidas. A Costa Rica está a especializar-se numa coisa giríssima, que é a identificação e a resolução de conflitos. Uau. E o que é que eles têm? Como é que é a sociedade deles? É uma sociedade que tem muitas cooperativas, tem muitas instituições em que os cidadãos se congregam. É uma sociedade com um déficit, como nós temos um déficit grande, mas em que as pessoas são felizes e vivem umas para as outras. Claro. Agora podem dizer, tá bem, mas a Costa Rica é só praias, é só tropical e não sei o quê. Pá, tudo bem, mas Portugal também tem muitas praias. Não é tropical, mas temos coisas muito boas. E também aquilo que se faz num sítio, se é bom, pode ser repetido noutro sítio. Sim. E eu acho que nós temos grandes tradições associativas e cooperativas e acho que estamos a perder isso. Estamos. E devíamos retomar isso. A questão, e agora ponho aqui um bocadinho o dedo na ferida. É verdade que nós temos muitas associações, aliás, existem instituições de há muitos anos e estamos no Barreiro e, portanto, existem efetivamente muitas, mas para além, não necessariamente só aqui, mas não será que às vezes o pouco sucesso ou a continuidade desse sucesso não está de alguma forma travada pelas mentalidades de quem continua nesses movimentos? Sim, mas vamos lá ver. Mesmo o maior dos revolucionários, uns anitos depois, quando começa a envelhecer, também se acomoda. Portanto, se nós. Mas se a população estiver orientada e educada para essa renovação, Sim. não há problema. Sim. Ok. Porque há um tipo que faz umas coisas novas e depois é mudado por outro. É isso. E isso não é mau, é bom haver essa renovação. O que é mau é quando as pessoas pensam que estão ali no poder e ali ficam e ali agora têm, comeram uma carne, agora roubam os ossos. É mais nesse sentido que eu falava. Mas isso aí se isso é natural, ou seja, se quem está no poder se vai acomodar, então quem tem que se revoltar é quem não está no poder. E então tem que fazer outras coisas. Quer dizer, quem lá está vai sempre dizer, eu quero estar, eu quero ficar. Então, as outras pessoas têm que se organizar para o tirar de lá. É interessante porque a palavra revoltar é sinónimo de transformar. Sim, E sim. o que o António está a dizer não é irmos lá para a porrada. Com certeza. Não. É precisamente fazer tudo o que disseste nos últimos 15 minutos. Repara, uma revolta muito prática e muito eficaz até pode ser isto. O gajo está lá naquele sítio, é lá é a rainha do pedaço, é o leão da savana, é a última bolacha do pacote, é o maior. Então, a gente vai deixá-lo estar ali e vamos criar uma coisa nova. Cavar ali. Vamos criar uma coisa nova. Se a nossa coisa for boa, a pessoal vai todo atrás de nós e o tipo vai ficar a cantar sozinho. É interessante isso. E é isso que deve ser feito, não é preciso. Porque se nós vamos revoltar-nos e dizer és mau, o que ele vai fazer é olhar para o que tiver mais, o for mais vocal e dizer agora anda cá tu Tu és bom, anda tu cá. és bom, anda cá, e é como o triunfo dos porcos, ou seja, eu vou-te buscar para perpetuar o sistema. Mas não é preciso fazer isso. Às vezes a revolta é uma revolta à Gandhi, né? Não intervires, é não seres violento e fazer outra coisa. E intervir bem, não é? Intervir Do bem. outro lado. Yep. Completamente longe e distante de onde está Sim. o epicentro da Sim. ineficiência, por exemplo. Sim. Vamos ser ineficientes para ali.
Por exemplo, volto à minha pecha com o futebol. Não, mas é mesmo. Se o futebol cria emoções negativas, ou mais emoções negativas que positivas, e se não é possível acabar com o futebol, então é promover os outros desportos. E promover outro tipo de associação, e promover outro tipo de reunião desportiva. Porque aqui entre nós, Só entre nós. aqui só entre nós, Pisquem o olho. joga-se futebol na primeira divisão como se joga futebol nos regionais, como se joga futebol num terreno pelado com uma bola de trapos, ok? E se calhar joga-se futebol com mais intenção e mais vigor quando Mais temos paixão. uma bola, mais paixão quando estás nos regionais do que quando estás a contar os milhões que custa a última transferência do gajo que vai não sei de onde. Já dizia o meu avô, eu Zé ia de autocarro para o treino. Ora, exato. Já Ou seja, dizia o meu avô. é recentrar naquilo que é importante. Se o que é importante no futebol é a prática desportiva, então retiremos-lhe tudo o que tem a ver, que não tem a ver com essa prática desportiva. E se o que é importante é a prática desportiva, então não nos vamos a ter apenas no futebol. Vamos pensar noutras coisas, vamos pensar noutras modalidades Sem e noutras. Portanto, ou seja, estamos sempre aqui na questão de que o que importa é o que somos, não é? E o que fazemos com esse ser, não é? Sim. Porque lá está, porque aí se é o desporto como futebol, não é o aparato, não é a publicidade. Não é o cascol, não é a Eia, pá, discussão, camisa e não o é autocarro. as Sim. horas que ficas ali e depois é terrível porque tu depois as pessoas não refletem e falam muitas vezes sem refletir. E tu no futebol tens uma coisa que é a coisa das tribos. Tu se souberes que uma pessoa é de um determinado clube que não for o teu, É dos outros. é dos outros. É E isso que fica logo. Isso ativa logo um macaco aqui dentro. Logo. E também acontece o contrário. Se souberes que é do teu, então É o melhor amigo é o melhor sempre. amigo. Exato. E isto é uma coisa que é tão antinatural, mas tão antinatural, que é estranho como é que as pessoas não reagem a isto mais vezes. Eu acho que isso funciona precisamente porque é o caminho mais direto para a nossa animalidade e pouca consciência. Pois, se Eu calhar. costumo dizer às crianças duas coisas: que os seres humanos podem ser ou macacos ou humanos. Quando são macacos, tudo é automático, as coisas acontecem, é tudo natural, mais próximo da natureza possível. Quando aumentamos um bocadinho a consciência, lá vamos pensando nos prós e nos contras. Eu acho que isso é um comportamento altamente macaco. Eu também acho que Tu és meu, Também anda cá, anda meu cá, irmão. exatamente. É dos outros, pedras, já, cocos. E isso, e pegando naquilo que dizias há pouco, nas semelhanças entre o futebol e a política, isso na política também é assim. Também. Portanto, se não és dos meus, estás contra mim. Sim. Exatamente. Foi assim que começou esta conversa do futebol, não é? Sim. As pessoas sim. ligam ao futebol como se fosse política. Exatamente. É interessante porque ligam a política também como se fosse futebol. Exato. Sem E reflexão. religião. Sem Sim. reflexão, sem refletir, aceitando cegamente. Mas lá ver, aceitar cegamente é o primeiro, é o melhor caminho para desperdiçar a vida. Porque nós temos muito pouco tempo nesta vida. O tempo passa num instantinho. Ouçam. Eu lembro-me parece que foi ontem que eu tinha 19 anos, já foi há muito tempo. E vejo as pessoas de quem gosto a envelhecer e a partir, e sei que um dia vou partir também, e vejo que tenho pouco tempo. Ou seja, se eu tenho pouco tempo, eu quero viver o tempo que tenho da melhor maneira possível, e isso obriga-me a uma certa postura. Quando tu transformaste a tua vida, foi isso que decidiste? Vou parar de desperdiçar a minha vida. Também foi isso, sim. Se bem que eu não senti que estaria a desperdiçar, foi mais ter atingido um ponto em que isto já não serve para mim. Na altura eu não tenho remorsos, portanto eu nunca senti que estivesse a desperdiçar. Foi mais ter chegado a um ponto e não, isto já não chega, já não é isto, quero fazer outra coisa, tenho saúde, tenho tempo, tenho capacidade, então vou fazer outra coisa. Criatividade. Pronto. Atenção, eu quando decidi fazer isto, baixei o meu ordenado, perdi muita coisa material, Isto é fundamental. perdi muito conforto, mas ao perder este Isso é conforto, fundamental, ganhei coisas que não sabia que tinha. Ganhei, por exemplo, uma capacidade de enfrentar problemas que eu nem sequer sabia que existiam. E isso aproximou-me também das outras pessoas que lutavam diariamente para viver. Porque eu tinha uma vida muito confortável, mas a verdade é que a maior parte das pessoas não tem uma vida confortável. Não. Há uma pequena minoria de pessoas que vive muito bem, e depois tens uma base da pirâmide de pessoas que
que corre para poder sobreviver. Aquelas que não têm 8 horas de lazer. As que não têm 8 horas de lazer e que nem têm 8 horas para dormir. Exatamente. Há muita Portanto, gente assim. Isso é fundamental, porque realmente há pessoas que estão a ganhar 10.000 euros por mês e não são felizes. E há pessoas que têm a lojinha da mercearia ali na esquina, ganham 400 euros de lucro, 500, e estão a dizer espetacular, eu adoro isto. E conheço pessoas e falo todo o dia, é espetacular. Exatamente. Por exemplo, Portugal está a passar por uma fase giríssima, porque nós sempre fomos um país de emigração. Nós sempre fomos um país que as nossas pessoas aqui, Tudo para fora. como não tinham boas condições de vida, saíam. Mas nos últimos anos a tendência está a inverter-se, ainda bem. Ou seja, Portugal está a ter uma evolução tal, embora se calhar quem cá está não se aperceba disso, que começa a ser procurado por pessoas que vêm lá de fora. E às vezes há pessoas que vêm e que com o salário mínimo ficam radiantes. Porque temos saúde, porque temos educação, Sol, porque temos sol, fruta, porque não sei o comida, quê. Vão trabalhar para... azeite. Vão, por exemplo, ganhando os tais 580 vezes 14, mais o subsídio de almoço por ano. E Natal. E Natal, e não sei, férias. portanto, 580 vezes 14 vão para, por exemplo, para Viseu ou para Évora ou para Castro Daire ou o que seja, e têm uma existência que adoram. Poema. Que adoram. do caraças. Do caraças, E não é? cumprem-se, e cumprem-se. Exato, e cumprem-se Ótimo. e fazem coisas e intervêm na sua comunidade. Agora, para quem mora em Lisboa, para quem mora no Barreiro, para quem mora numa zona urbana, se calhar 580 euros não dá. E isso depois, o Benjamin Franklin dizia uma coisa muito interessante. Se tu ganhas 100, mas gastas 99, estás sempre bem. Se ganhas 100 e gastas 101, estás sempre mal. Pois. E o problema está aqui, é as Sim. pessoas quererem continuar numa determinada posição que não é Acima. que não é a posição que elas podem pronto, não conseguem pagar, basicamente. Achas que a cultura portuguesa é privilegiada para lidarmos com essa... Tu há bocado... Desculpa, eu vou corrigir a pergunta porque atualizei e inseri uma informação. Há bocado partilhaste uma coisa espetacular que é... Aqui em Portugal o tempo distorce. Sim, eu lembro-me disso. Tu podes partilhar. Sim, eu acho que sim. Foi maravilhoso. Eu acho que nós temos nós vivemos numa época em que as coisas acontecem todas muito depressa. Mas em Portugal, como temos umas coisas que são muito boas, que é uma rede familiar e uma rede comunitária ainda muito forte, e essa rede, e o tempo das redes familiares e das redes comunitárias é um tempo mais dilatado, nós, ao dedicarmos-nos a essas coisas, conseguimos de alguma maneira resistir a esta voragem da globalização, a esta loucura desta velocidade. Eu acho que isso é bom porque nos conseguimos ter alguma sabedoria. Aliás, isto também depois tem a parte má, porque essa sabedoria também nos permite acomodar. Porque eu sei que isto vai demorar muito tempo, tu vais cair. Isso não é no meu Isto tempo. não é no meu tempo, isto é para os que vierem. Sim. Mas, se calhar podíamos aproveitar essa sabedoria para questionar e dizer, vamos tentar fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Temos liberdade, temos capacidade, temos segurança, temos muita coisa. Por que não? Ou seja, temos ainda aqui um espaço, não é? Ainda capaz de promover o crescimento, não é? Mas num tempo muito próprio. Sim, eu acho que sim, acho que temos. Temos tempo para amadurecer as ideias. Temos. E, por exemplo, comparando a nossa maior o nosso maior vórtice em termos de loucura de trabalho e de stress, não sei o quê, é Lisboa. E Lisboa é uma cidade calma. Portanto, nós mesmo aí nós aí não temos também aquela coisa de São Paulo, que é a puta da loucura, não temos Tóquio, não temos Xangai. Não, nós conseguimos fazer as coisas de uma maneira porreira. É claro que nos chateia-nos à brava termos que ir de carro não sei para onde todos os dias, não sei o quê. Tudo bem. Mas para determinadas pessoas em outros sítios do mundo, isso é uma coisa fantástica, não é? É ótimo, por isso é que Na temos China tantos tu estás turistas 2 a horas vir. e meia para ir da tua casa para o teu Isso. trabalho e depois mais 2 horas e meia para voltar. E isso é uma coisa que faz todos os dias. E no Natal os engarrafamentos são tão grandes que as pessoas morrem no engarrafamento. Portanto, nós conseguimos ainda
Ainda temos tempo. Passar o Natal em família. Por exemplo, pelo menos. e se calhar temos possibilidade de dizer, não é isto que queremos e vamos tentar fazer uma coisa que não chegar a esse ponto. Eu acho que sim. Acho Isso que é se muito consegue interessante, sim. Realmente, os portugueses estão tristes porque Lisboa meteu agora a segunda e está a acelerar, mas Sim. de facto há capitais no mundo que já estão em quinta aqui. Horrível, É mau, horrível. e E que nós- não tem nada. e nós não temos a noção de que este bocadinho mais rápido se calhar é apenas a nossa Portugalidade a dizer espera, Uhum. isto pode ser um bocadinho mais, vamos fazer a nossa maneira um bocadinho mais rápido. Exato. E isso exato. pode ser uma vantagem. Quando as coisas começam a acelerar, também começam a aparecer coisas novas. E podes acelerar e podes ir em frente, mas podes acelerar e podes ir para os lados e podes explorar novas coisas, explorar novas profissões, novas atividades, novo. Um novo ser. Novo ser, Tudo sim. novo. Ok. Acho que temos 5 minutos. Sim. E nos teus últimos 5 minutos, qual é a mensagem O que é que que nos queres queres dizer deixar? olhos nos olhos para aquelas pessoas? Bem, tomem uma posição relativamente ao acordo ortográfico. Essa é a primeira. Vamos se, mudar são, lá. se são a favor ou se são contra, é importante que se digam, porque é importante debater isto. Isto é um debate demasiado importante para de ser deixado aos políticos e é uma questão de identidade nacional. Portanto, a primeira mensagem é: pensem nisto, há a hipótese de fazer coisas, sejam a favor, sejam contra, digam. Depois, a outra mensagem é: ninguém vai viver por vocês, ou seja, ninguém vai viver por vós. Tem que ser Até ser bem direito. as pessoas a tomar a sua vida nas mãos. É claro que isto muitas vezes não se pode fazer sozinho, mas as pessoas integradas no seu círculo familiar, no seu círculo de pessoas mais próximas, conseguem grandes coisas com o diálogo, com o questionar. E isto era o que eu diria. Outra mensagem é: falem com as pessoas, Falem uns com os outros. falem uns com os outros, vejam se estão bem na vossa vida, o que é que podem melhorar. Pode sempre melhorar, há sempre maneiras de melhorar. Acordar mais cedo, A alimentação, o desporto, trocar o acessório pelo útil, obrigado. eliminar as coisas supérfluas, questionar, por exemplo, aquilo que nos é dado sem nós discutirmos, questionar a televisão, questionar coisas dessas. Portanto, quantas horas é que as pessoas passam em frente à televisão? Porque é que as pessoas gostam da televisão? É uma postura de voyeurismo, pura e simples, não é? Se as pessoas, em vez de usarem, imagina, uma pessoa em média em Portugal passa 2 horas e meia por dia em frente à televisão. Se metade desse tempo a pessoa não usar a televisão e fizer outra coisa qualquer, nomeadamente procurar um novo emprego, procurar uma nova atividade, Fazer o seu estudar, não sei o quê, a pessoa muda logo. E muda de tal maneira que deixas de ver televisão. E já são 8 horas, Sim, já são sim. 8 horas semanais. E são 8 horas, ou melhor, é um tempo que tu usas, em vez de estares passivo a receber aquilo que te dão, que pode ser bom ou mau, és tu que escolhes O que fazer. Ali a fazer. Exatamente. Portanto, são estas: não me durmam na forma, não comam demasiado, Façam jejum. façam jejum. Jejum é muito bom. O jejum é muito bom. Começamos. Começamos Ainda hoje falei sobre isto. O jejum é muito bom. Começámos E agora. Mas bom, isto agora dava outra conversa. Mais um tempo. Atenção, o jejum é muito bom, mas tem que falar com o vosso médico, porque há pessoas que não podem fazer Sim, jejum. sim. Há certas pessoas com problemas hormonais, diabetes e tal, que não podem ficar muitas horas sem comer. Mas quem não tiver esses problemas, acreditem que o jejum Força. faz muito bem. Aguinha. Mas era isso que eu ia dizer, e hoje partilhei esta questão com alguns colegas de trabalho e a cara das pessoas é sempre de uma Tu depois não morres. grande surpresa. Mas não Portanto, comes. elas ouviram-me mas ficaram. Não, Não é sei. verdade. Nós comemos demasiado, isso tem a ver com questões culturais,
Portugal era um país muito pobre há algum tempo, as pessoas comiam mal e agora que temos alguma folga, as pessoas comem muito, mas comem demasiado. Nós temos uma dieta que nós comemos mais carne do que um mineiro comeria há 50 anos e nós não trabalhamos nas minas, ok? Nós saímos da caminha, vamos para o carrinho, do carrinho para a cadeira, da cadeira para o carrinho e não sei Para a escada rolante. para a escada rolante, ou seja, estamos ali a ingerir calorias que nunca as gastamos e isso esforça-nos o corpo, E esforça-nos açúcar, tudo, e açúcar, só tudo isso. açúcar. Portanto, é As isso. pessoas não comam açúcar. Somos o que Péssimo. comemos, favor. basicamente é É isso. verdade. Olha, é as verdade. pessoas estão a reagir no chat a dizer: Oh, já, estamos a adorar. Oh, tá bom. Mas eu tenho a sensação aqui dentro do meu coração que isto é só a primeira parte de uma conversa que vai Sim, continuar uma muito. conversa longa e Não é? pronto, que vai continuar Olha, nas da minha nossas parte, vidas. obrigado. Obrigado. Muito Obrigado, pessoas. muito Obrigado, pessoas. Obrigada. O António vai voltar, de certeza, tenho a certeza absoluta que ele vai voltar. E portanto vai estar aqui para falarmos do jejum. Para falarmos do jejum. Sim, E de mais coisas, certamente. Mais coisas, sim, sim. Um beijinho. sim. A Olha, todos. subscrevam o E- nosso canal aí em baixo, no sininho, que é para saberem quando é que nós estamos online, está bem? Porque assim depois dizem: Oh, já passou, fizeram ontem, não disseram. Não há problema nenhum. Peçam para ser notificados em direto e vão receber a informação. Muito Certo. obrigado a vocês também por estarem aí. Obrigado, Obrigado, boa António. noite. E até à Obrigado, próxima. obrigado, Obrigada. Bruno, obrigado.